Boa noite. Boa noite. Eu queria te ouvir em relação ao resultado, como você recebe esse empate dentro de casa, com o Inter tendo agora 2 jogos como visitante, e também, se me permite, uma avaliação sobre o desempenho, que nos últimos jogos vem caindo, o Inter não vence há 4 jogos. Queria que você fizesse uma análise sobre não só a partida de hoje, mas também o desempenho em geral do teu time. O resultado depende, né, de que frame da partida a gente vai analisar, né? Se a gente pegar o início dos 15 minutos muito ruins, né, que embora tenham sido 2 gols de bola parada, foram 2 gols de erros de execução em saída de bola, né, por dentro, né, que originaram, né, as transições. O primeiro de bola parada, o segundo numa transição em erro por dentro, numa equipe que estava muito fechada, com 2 linhas, uma com 5, outra com 4, que veio com a ideia de justamente tirar o centroavante centralizado e botar pontas rápidos, né? Se analisar por esse frame, né, foi um meio tempo de jogo ruim que tirou além do equilíbrio estratégico, né, nos tirou força, né? O gol no final do primeiro tempo, né, nas jogadas que nós estávamos conseguindo as costas da linha, né, nos deu um ensaio de como a gente ia retomar a partida. Se a gente analisar o segundo tempo, né, nós vencemos por 2-0, né, num jogo diferente, nas mudanças que eu fiz, na mudança de estrutura, que nos permitiu ter 2 jogadores mais à frente e ocupar o campo com os laterais ao mesmo tempo, podendo eles, inclusive, entrar na área como de oposto, como aconteceu no gol do Berna. As substituições no intervalo, né, gradativas, e depois com a entrada do Oscar e do Vitinho como ala, pois eu tinha colocado o Fernando dentro da linha, né, para que a gente tivesse essa amplitude com eles. E a entrada do Oscar, um jogador de meio campo que tem essa bola de infiltração para os atacantes em profundidade das costas da defesa. Se analisar 2 tempos distintos, né, o desempenho de um período, né, foi bom, e de outro não, que nos deu a desvantagem que não nos permitiu virar a partida. A irregularidade nesses últimos jogos, né, ela tem acontecido sobretudo nos primeiros tempos. Isso é que me preocupa. A irregularidade no início, né, o peso da sequência sem as vitórias, mas, sobretudo, o peso da sequência dos jogos, né, dos muitos jogos que a gente tem enfrentado. Roger, boa noite. Queria te ouvir sobre 2 questões. A primeira, né, sobre as trocas, né, do final do jogo, né, a entrada do Ramon e do Natan, no momento onde o Inter tinha empatado o jogo, né, o estádio pulsando, não poderia ter sido uma outra escolha. E a segunda sobre os teus atacantes, né? Você foi perguntado no Grenal sobre o gol perdido pelo Valência, mas o fato é que há contestações, né, sobre eles não estarem marcando em momentos, né, dos últimos jogos, né, se a gente pegar esse recorte. O quanto te preocupa, né, esses 2 jogadores mais medalhões, vamos dizer assim, né, em especial o Valência e Borré, que não estão conseguindo marcar no momento importante? As trocas ao final do jogo, em primeiro lugar, foi também pelo desgaste daqueles que estavam fazendo. O Berna fez muitos avanços, botar uma saúde, né, um frescor na posição. O Ramon também é um cara ofensivo, né, e pelo lado do Natan, o Nacional colocou o Vargas, um jogador descansado e de velocidade, né, para atuar em cima, nas costas do Vitinho, tendo na cobertura já o Vitão, já também vindo no desgaste do jogo. Então, de uma certa forma, né, foi para colocar um jogador da posição que também tem a virtude no ataque. Talvez não tenha surtido o mesmo efeito que aqueles que estavam em campo, mas a ideia inicial foi essa, para que a gente seguisse com o volume, não que a gente perdesse o volume de jogo pelos lados do campo que a gente estava imprimindo com aqueles anteriores que estavam em campo. Com relação aos 2 atacantes, os atacantes passam por bons e maus momentos, né? A gente estava festejando até bem pouco tempo,
né, a titularidade do Valência, pelo que ele vinha produzindo, né, e não muito longe, né, o bom momento do Borré, sinalizando que nós tínhamos 2 jogadores com muito peso, centroavantes que estão frente ao goleiro pelas situações criadas, correm o risco de não conseguir convertê-las. Hoje, de fato, teve poucas oportunidades, em função também do posicionamento defensivo do adversário, mas em outras oportunidades, como foi o jogo contra o Palmeiras, né, o Everton fez 2 belas defesas do chute do Enner, né, e o Borré é um jogador que tem uma característica um pouco mais distinta, se movimenta um pouco mais, né, precisa, em alguns momentos, que a área esteja menos povoada, né, para que ele consiga achar o espaço para as finalizações acontecerem, mas, acima de tudo, né, eles são jogadores que precisam que as oportunidades sejam criadas para eles, né, ambos. Né, e talvez a gente esteja produzindo menos, né, para oferecer para esses jogadores que têm a vida fazendo gols. Boa noite, Roger. Boa noite. À medida que o Inter ganhou visibilidade pelos méritos dele, certamente, e tu, como treinador, tu utiliza muito dessa tática, dessa técnica de mapear adversário. O Inter está sendo mais mapeado, certamente os adversários veem o Inter com mais atenção, com observações mais sólidas. Eu vou fazer uma observação contrária, talvez, para esse jogo. Tu conseguiste mapear o Nacional e ele representou o que tu tinhas mapeado? E pergunto isso porque, com o novo técnico, o Nacional tinha jogado algumas vezes, mas não tinha reproduzido, pelo menos que a gente tenha visto, o sistema que utilizou hoje. Pode ter havido uma surpresa pelo ineditismo? Nenhuma. Não foi surpresa, porque se eu te mostrar a provável escalação, né, assim como muitas coisas vazam do nosso vestiário, com certeza vazam de lá também. Né, e quem vazou a escalação do Nacional vazou exatamente com esses jogadores. Com o Nico na frente, com o Recoba de um lado, com o Vijalba de outro, sem o Eraso como centroavante e, nitidamente, com a proposta de fazer diferente até da forma como usou contra o Bahia, com uma linha de 3 na frente, 2 atacantes, reproduziam um 5-4-1, né, que denunciava, né, por tirar um jogador mais de referência de área, apostar, né, nos contra-ataques. Né, e a gente trabalhou exatamente em cima desse cenário, né, que era justamente, né, o Bógio, que é o terceiro homem de meio, que é o que pisa mais na área, eles atacariam da forma como atacaram, com 4, 5 jogadores no máximo, em transições. Né. O nosso erro foi de execução e escolha, né, da jogada equivocada, né, com o time postado no centro do campo. Né. Os 2 primeiros gols, na minha opinião, foram oriundos dessa. O terceiro é a consequência do desequilíbrio já emocional, né, em função das desvantagens no placar dentro de casa. Não houve surpresa nenhuma, Zé. A gente trabalha muito, né, justamente para passar as melhores informações, né, mas, por vezes, a estratégia do adversário é melhor do que a nossa. Boa noite. Boa noite. A sequência de jogos está pesada e, fisicamente, a gente percebe talvez o meio-campo do Inter com certa dificuldade, principalmente na peça do Bruno Henrique, né? Um meio-campo que tem muita qualidade técnica, mas a idade já é mais avançada. Então, fisicamente, talvez venha sentindo, até porque ele não está completando as partidas, né? Ele não termina os 90 minutos. Eu queria saber a tua visão em relação à disputa pela titularidade na posição do Bruno Henrique. Daqui a pouco o Oscar Romero, o Ronaldo, o Thiago Maia. Se tu vê, de repente, essa troca para a sequência da temporada. Obrigada. Então, né, visualmente, não é possível afirmar isso que tu está me dizendo. E os números não mostram esse decréscimo de capacidade do Bruno de executar a partida com plenitude. Até porque, no jogo contra o Fortaleza, a gente optou justamente por preservar tanto ele quanto o Fernando. À medida que as coisas, por algum motivo, são mais sobrecarregadas no meio e por vezes, aquele jogador do setor acaba não encontrando o tempo da pressão ou o pé na bola, se surte a imagem ou a ideia de que aquele jogador está desgastado. Para fazer essa afirmação, é preciso ter acesso aos números. Empiricamente, do alto lá, observando, não é possível fazê-la.
A disputa está sempre aberta. O Bruno Henrique ganhou a posição por mérito, né? O Thiago Maia ficou envolvido há algum tempo, né, numa questão de transferência que não ocorreu. Houve a chegada do Diego também, que dentro desse cenário, né, eu momentaneamente usei ele em alguns momentos até na frente do Thiago, né, mas está sempre aberta, né? Os titulares eles se resolvem no campo de treino, no campo de jogo. E eu não posso resumir, né, a atuação dos meus atletas por esse momento de instabilidade. E também não posso recorrer a todas as trocas por, em algum momento, o atleta não está no seu melhor dia, né? Eu preciso também dar a confiança que eles consigam se recuperar dentro de campo, né? Mas, novamente, eu penso que as baixas produções individuais, em alguns momentos, também estão associadas ao coletivo e ao adversário, né? Que montou uma estratégia que funcionou. Parte do jogo e nos surpreendeu, foi eficiente, né? E nós tivemos que correr atrás. Roger, boa noite. Boa Você noite. já falou em outras entrevistas que o cansaço físico ele está muito atrelado ao cansaço mental também e vice-versa. No primeiro tempo da partida de hoje, a gente viu um Inter distraído. Está na hora de, mais uma vez, descansar não só física, mas mentalmente parte dos jogadores que vêm trabalhando, e nessas próximas duas partidas com adversários que são mais frágeis que o Internacional, a gente pode ver times alternativos em campo? Eu te confesso que a parte emocional me preocupa mais que a parte física, né? Porque tempo de prontidão, reação de expectativa, né, de tomada de decisão, né, isso tudo impacta, né, na sequência, né? Então, eu me preocupo mais do que a questão física, a questão emocional, que ela demora mais tempo para recuperar. O músculo bem trabalhado, né, ele consegue 72 horas, 74, 80 horas de descanso, tu tem uma boa recuperação. Agora, a questão mental e emocional, não. Né, isso sim, né, faz com que a gente tenha que fazer esse planejamento, né, para ter esse refresco e colocar jogadores, né, em nível de capacidades físicas e emocionais mais descansados para o campo, né, mas esse é o calendário que a gente tem, não tem para onde fugir, né, e a gente vai ter que, a partir de agora, também, né, mexer com isso também, né. Esse foi o 8º jogo, acho que da sequência, né. Nós temos mais 12 jogos. 12 jogos. No período da pandemia, quando os jogos voltaram lá em Salvador, nós fizemos 12 jogos em 14 dias, né? Dividi os times, mas eu como treinador, isso eu vou dividir com vocês. Eu como treinador, eu estava presente em todos, né? Então era um dia estadual, 2 dias depois Copa do Nordeste, 2 dias depois estadual de novo, em 2 finais, a Copa do Nordeste e estadual. Eu saí de casa para ir para o estádio de Pituaçu, para um jogo do estadual, 4 horas da tarde, saí ali perto do meio-dia, porque não tinha concentração. No meio da paralela, um motoqueiro cortou a minha frente. E eu me assustei quando eu me reequilibrei, eu perguntei para o meu auxiliar para onde é que nós estamos indo. O meu auxiliar disse: que é isso, Roger? Eu disse: nós vamos para onde? Diz ele: para o carro aqui. Deus, está brincando, Roger? Não, o susto que eu levei, né, mexeu emocionalmente comigo, né? Então, o que me preocupa muito é isso, é o descanso emocional dos atletas, né? Então, a gente vai ter que lidar com isso sim, né? Porque não é possível fazer essa sequência toda, né, em alto nível, né, e a gente garantir performance sempre. Roger, você falou há pouco na questão dessa instabilidade, que você anda preocupado principalmente por conta da sequência de jogos, desse cansaço mental, mas eu vi que você fez 2 mudanças, uma dentro de campo, na volta do intervalo, e a entrada do Oscar.
que dê uma outra movimentação para o time do Internacional. E um tempo atrás eu te perguntei aqui, acho que umas 2 partidas atrás, se poderia haver a possibilidade de o Oscar e do Alan Patrick jogarem juntos. Hoje ficou comprovado que pode ser. Com outra estrutura. Exatamente. E é essa a pergunta que eu quero fazer para você. Você, né, dentro dessa tua preocupação, você pode mudar a estrutura sem mudar o modelo de jogo? Pode, tudo é possível, né? Mas eu, numa situação normal de jogo, né, início de partida, né, eu coloquei hoje o Fernando dentro da linha como um terceiro zagueiro para que eu pudesse ampliar os 2 laterais ao mesmo tempo, e o Oscar hoje foi meu primeiro volante, né? Então, dentro de um jogo se mostrou possível, né? Eu penso que talvez para o início de partida, com os 2 times com tanque cheio, né, a gente possa ter mais dificuldade, porque o meu volante central era o Oscar, né, dentro dessa linha de 3, né, como eu recuei o Fernando para baixo, o Oscar era meu primeiro volante, ao lado dele era o Wesley, e o outro aqui era o Alan, que por vezes andava para frente, eu tinha um 2-1-2. Né, em circunstâncias normais eu vou ter mais dificuldade, né, porque são jogadores com muita qualidade, mas, né, tem menos iniciativa de pressão, né, de marcação, de retomada de bola no meio campo, e como o adversário estava retraído, nós tivemos mais de 70% de posse de bola. Por um lado é bom, né, que como em fase defensiva quem marca os corredores nas amplitudes são os laterais, que saltam na altura, e eu tenho esses caras por dentro. Por outro, eu posso perder o meu meio campo, mas hoje se mostrou possível. Não sei se com outro cenário poderia ser também. Rogério, boa noite. Queria te ouvir um pouco mais sobre a questão do cansaço mental, né, que você falou agora, e trazendo foco um pouco mais para a Libertadores, porque agora você vai ter jogos fora de casa para ter que buscar um resultado, né, ou mais de um resultado nos jogos que vai ter fora, pela maneira que se desenhou o grupo, Roger. Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, dentro do planejamento, como é que isso pode ser trabalhado. O Inter teve uma sequência de alguns jogos em Porto Alegre, né, também, que eu acredito que tenha facilitado nessa questão, mas agora vem a questão das viagens também. Sim, mas o que tu queria saber? Tu contextualizou, não perguntou. Então, assim como não tem uma máquina que a gente consiga saber quando o jogador vai, né, com fidelidade sentir alguma coisa, né, a gente reúne os instrumentos que a gente tem da mesma forma na questão, né, emocional, né? Mas é fato que em alguns momentos, né, isso está nos tirando, né, ímpeto em determinadas situações, sobretudo os começos de jogos, né, os primeiros tempos, que são bem emblemáticos, a gente tem que olhar com bastante atenção, né. O planejamento ele é feito jogo a jogo, né, porque amanhã a gente reúne as informações, faz a anamnese, vê como é que os atletas estão, né, vê as minutagens deles, e projeta o dia seguinte para, na véspera do jogo, a gente definir quem vai para o jogo, né, quem se ausenta, né, porque, por vezes, a ausência dos jogadores não é só por descanso, né. Eu já frisei a questão do reequilíbrio, da questão das cargas de força. Eu preciso de alguns dias, né, a mais, né, para que também eles treinem essa capacidade e a gente consiga manter força dentro do campo, como a gente tem mostrado no segundo tempo. Então, é jogo a jogo, é momento, né, por vezes, né, como foi o caso do Wesley, né, no jogo, acho que contra o Cruzeiro, que ele relatou algo, um desconforto, a gente preserva, porque, né, a gente, né, teme que possa ser algo maior e o jogador fica afastado 3 semanas, 4 semanas. É caso a caso e jogo a jogo, já conhecendo o histórico, né, de alguns jogadores. A gente vai ter dificuldade. Os jogadores que estão recentes, tu não tem ainda, né, o histórico deles armazenado, eles trazem de outros clubes, mas a gente passa a conhecer o atleta quando tu trabalha, né? Vai ter que ser, esse planejamento ele é feito no macro, né, mas a gente trabalha com ele no dia a dia.
Roger, essa frase até não foi dita hoje, mas eu quero trazer até para contextualizar. O Inter não se nega a perder, né? Isso se pode demonstrar uma garra excessiva, uma raça, mas também alguns defeitos, porque está sempre correndo atrás para tentar empatar. Como tu falou hoje teve que correr atrás novamente. Não te parece que o teu time, nos últimos jogos, Palmeiras, Grêmio e hoje contra o Nacional, está reagindo ao que está acontecendo do que agindo quando tem que agir? Não, eu só acho que os adversários conseguiram nos envolver e saíram na frente do placar. Só isso. Eu não vejo que a gente está reagindo ao invés de agir. A gente tem sempre que pensar que tem um adversário do outro lado. Até esse momento a gente estava agindo, então. Agora nós deixamos e passamos a ser reativos. Não, nós continuamos propondo que os adversários também põem dificuldades. E, por vezes, essas dificuldades a gente não consegue sobrepor dentro do jogo. Não vejo essa sintomatologia que possa mostrar que nós estamos reagindo ao adversário. Os adversários têm sido eficientes antes da gente. Talvez no Grenal, se a gente tivesse feito o gol antes do que o adversário, a história fosse outra. Hoje eu acho que de fato, a gente não começou bem o jogo e em 15 minutos nós quase colocamos a perder um jogo muito importante da Libertadores e mostramos sim o poder de reação. O fato de se negar a perder não significa que a gente saia sempre atrás do placar, porque o jogo começa 0-0. Então, o fato de se negar a perder é que a gente busca sempre a vitória. E, por vezes, vai ser saindo atrás do placar. Eu te convido a buscar na tua recente história comigo aqui, quantas vezes nós saímos atrás do placar. Então, acho que a gente tem crédito, Roger, boa noite. Está cansado? Aí, Xexé. Como é que está? Eu, na minha modesta opinião, o que eu vi aqui nos últimos dias é algo meio que surreal, assim. Mas é a realidade do futebol brasileiro e os times são submetidos a esse calendário. E, no caso do Inter, disputou um Grenal competitivo, com muita competitividade, bastante intensidade. Vocês tiveram apenas 2 dias para descansar e tiveram um jogo com mais intensidade ainda, com desgaste cognitivo e mental muito grande e físico, porque saiu atrás do placar. E no Grenal foi assim também. Aí eu te faço uma pergunta e já uma projeção. Não pareceu que vocês tiveram um decréscimo na parte física do Grenal para cá, o que sempre preocupa por causa do pouco tempo de recuperação. Mas eu te pergunto, tu sentiu que teve uma questão física que atrapalhou hoje? E já projeto, e esses 2 jogos seguidos que vocês tiveram, pode ter alguma consequência no jogo do fim de semana? Com certeza vai ter uma consequência para quem vai para campo no final de semana. Eu também não vi decréscimo físico. Eu acho que, então, logo os números do jogo ali extraído do GPS dos atletas esteja à disposição, a sensação que eu tive, que assim como eu só vou ver os números para confirmar a sensação que a gente tem. Antes disso é só uma sensação. Eu acho que principalmente nas questões de intensidade, talvez não no volume, mas nas intensidades, nesses jogos que a gente sai atrás, aí sim a gente se desgasta mais. Porque tu faz mais força, tu por vezes desencaixa a marcação e tu precisa correr fora do tempo da pressão. O jogo fica um jogo de transição, muitas vezes, tu perde o controle técnico da partida. Mas eu acho que a gente está suportando a maratona fisicamente, mas nós estamos pagando o preço, por vezes, como o colega falou, saindo atrás e ter que estar reagindo, e não sendo eficiente em outros momentos, quando poderia ter definido a partida e ter um outro tipo de controle com outro cenário. A de hoje eu não me recordo de equipes minhas terem saído perdendo de 3-0 e ter retomado o jogo e conseguido, pelo menos, empatar. O que eu sinalizei para os atletas do intervalo, eu disse, calma, eu vou organizar diferente e a gente vai voltar para o jogo
Só que a gente não dá para virar de 3-1 para 4-3 com um gol só, porque não vai valer 3. Nós precisamos fazer um gol de cada vez e manter o equilíbrio para não sofrer o quarto gol. Né? Então, isso é o mais importante. Né? Por vezes se questiona as trocas, as mexidas. Eu preciso mexer devagar, né, para ver o que vai acontecer, porque eu não posso fragilizar demais, porque, né, no ímpeto de buscar resolver o jogo rapidamente, você pode desequilibrar e daí a partida vai por água abaixo, como poderia ir. Né? Então, eu penso que, né, principalmente para o jogo no final de semana, nós vamos ter que avaliar bem. Boa noite, gente.